amados, alegria estar aqui de novo, e principalmente porque o nosso Senhor está aqui. Ah, querido, como é bom a presença do Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 15, e também a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, e nós vamos experimentar um pouco daquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa noite, nesse domingo tão maravilhoso. Se você perceber que alguém não tem uma Bíblia, acompanhe com esta pessoa em nome do Senhor Jesus. Não permita que as preocupações roubem esse momento da sua vida em nome de Jesus. Quem encontrou João 15 e Gálatas 5, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor em João 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, esse ele o corta. E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diga comigo, sem ele nada poderemos fazer, mas com ele nós somos mais que vencedores. Nós somos chamados de filhos, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva dele. Gálatas 5, somente no verso 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, duas vezes a palavra fala sobre permanência. Olhe para quem está ao teu lado e fala assim: permaneça nele, e você vai frutificar. Pai, eu te agradeço pela palavra e declaro que os céus reajam em nosso favor, que todo homem diminua e tu cresças. Nós estamos aqui porque nós temos fome e sede de ti. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, mas que o Senhor continue falando ao nosso coração, que todo homem se cale, mas fale a tua voz. Senhor, todo espírito de distração, Senhor, que rouba a mente, Senhor, daquele que ouve a tua palavra, que hoje o Senhor possa amordaçar o inimigo, que hoje o Senhor possa enviar anjos com espada de fogo desembainhada, para, Senhor, guerrear esta guerra espiritual, para que então possamos ouvir a tua voz com clareza, para que haja direção para o nosso caminho, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Pode se assentar, meus irmãos e minhas irmãs, para a glória de Deus. Jesus disse algo muito tremendo, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Isso é uma chave espiritual muito poderosa. Tem gente que orou tanto para chegar até aqui, e hoje muitas vezes despreza o ambiente dos primeiros começos. Às vezes alguém está num nível, seja ele intelectual, seja ele profissional, seja ele espiritual, e muitas vezes nós nos esquecemos como as coisas começaram, não é? Ninguém nasce grande, a gente vai crescendo na medida que vamos conhecendo a palavra, conhecendo das coisas também deste século. E eu quero dizer para você que você não despreze o ambiente que você criou em oração, porque às vezes você ora tanto para que alguma coisa aconteça, e quando acontece, você fala assim: ah, aconteceu porque aconteceu. Não, aconteceu porque você deu base para que acontecesse. E aí a gente esquece que um dia a gente orou, que um dia a gente clamou,
Aí você fala: Deus, ó, traz meu filho para a igreja, Pai, traz meu marido para a igreja. E aí quando Deus traz, você fala assim: ah, ele está aí, está tudo certo. Aí você esquece de como as coisas começaram. Queridos, um alto preço foi pago para que nós estivéssemos aqui, lá na cruz do Calvário. Alguém com o joelho no chão, orando, intercedendo, clamando, falando: Deus, traz. Coloca um anzol e traz, né? E às vezes nós desprezamos esse ambiente, e a gente acha que acontece por casualidade. Não existe casualidade. Deus trabalha em propósito, e Ele não vai desprezar a oração de um justo. Amém? Então, por que as pessoas às vezes desprezam o ambiente que criaram em oração? Porque por causa do espírito que paira sobre este século, que é o espírito da insatisfação. O que é o espírito da insatisfação? A pessoa pensa assim: ah, o dia que eu tiver uma casa própria eu vou ser feliz. Ela tem a casa, é normal ter uma casa própria. Ela: não, do dia que eu tiver um carro, aí eu vou ser feliz. Ela tem um carro, não, mas todo mundo tem carro. Aí ela entra na igreja, ela está assim com fome e sede, e aí de repente, na medida que ela vai entrando e ela vai percebendo a palavra, e a palavra vai falando, confrontando, alinhando, ajustando o destino dela, de repente ela se esquece de como ela chegou. É ou não é verdade? E aí ela está sempre pensando no próximo dia: ah, o que Deus vai fazer amanhã? Não é sobre o que Jesus vai fazer amanhã, é sobre o que Ele já fez há 2000 anos atrás. Sim ou não? Ele nos libertou do império das trevas, irmãos, isso não é pouco. E aí nós precisamos quebrar as cadeias da insatisfação da alma, que muitas vezes permeia o coração da própria igreja. Sabe por que o espírito de insatisfação nunca pegou o Senhor Jesus? Porque sempre antes de que um feito extraordinário acontecesse, ele dizia assim: Pai, graças te dou. Ou seja, ele estava sempre um passo à frente. Quando o jovem rico aparece e fala: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Não, você não vai fazer nada, porque o homem não pode fazer nada para ser salvo. Mas aí ele fala assim, sabendo qual era o coração do jovem, ele diz assim: ó, vai, vende tudo que você tem, e depois você me segue. E a Bíblia diz que o jovem se entristeceu, porque ele amava tudo que ele tinha. Então ele estava em busca de algo que ele pudesse fazer para dizer: olha como eu fui bom e eu fui salvo, olha como eu fui honesto e fui salvo, olha como eu fui maravilhoso e fui salvo. Queridos, a Bíblia diz que todos pecaram. Nós fomos salvos por causa dele, através dele, e ele disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, aprenda a ser grato, até pelas pequenas coisas. Estar aqui, ó, faz assim, ó, comigo, ó, um exercício de fé, um exercício de consciência espiritual. Faz assim, ó. Faz de novo. Só mais uma vez. Sabia que tem um monte de gente num balão de oxigênio em várias UTIs agora que não podem fazer isso que você acabou de fazer? Pareceu simples para você, sim ou não? É só respirar. Eu respiro até dormindo. Mas se o seu fôlego de vida for retirado de você, você dorme e acorda morto. Você está aí ou não? Como é que pode dormir e acordar morto? Porque a alma, como eu disse hoje de manhã, ela tem uma consciência. Alguém morre e ela tem consciência de quem deixou, dos filhos que tinha, da esposa que tinha, dos amigos que tinha, dos irmãos que tinha, consciência pós-morte. Mas a Bíblia diz que nós vamos ficar dormindo. Não, o que dorme é esse corpo aqui mortal e perecível. A alma, querido, ela mantém consciência na eternidade. Você está aí ou não? Então, é necessário vencer o espírito da insatisfação. Então não se esqueça dos primeiros começos. Não se esqueça de como você começou. Irmãos, eu sinto às vezes vergonha de mim mesmo quando eu me lembro de como eu comecei. Olha a minha primeira gafe evangélica, gospel. O bispo deu a bênção apostólica no final do culto e disse: eu te abençoo em nome do Pai, eu pá, em nome do Filho, eu pá.
e fiz o sinal da cruz. O que é isso? Uma mentalidade religiosa, cauterizada pela religião. Aí quando eu ouvi a palavra, a minha mente, a minha consciência, ela traz o que? Um rito de religião. Aí você vai aprendendo que Jesus é maior do que as religiões. Aliás, o nome dele está acima de todo nome, acima de todas as religiões. Aliás, ele é o Pai da eternidade. Por isso que ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Você está aí ou não? Então este é um tempo para romper com as cadeias do vitimismo. Gálatas 5 verso 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo da escravidão. Mas eu não sou escravo, eu nunca fui escravo. Claro que foi, o pecado traz escravidão. O pecado faz você achar que você é livre, e você fala: eu faço o que eu bem entender, eu bebo o quanto eu quiser, eu cheiro o quanto eu quiser, eu faço o que eu bem entendo. Aí você não é livre, você é um prisioneiro do pecado. E é por isso que a palavra diz que Jesus Cristo levou cativo o cativeiro. Amém ou não amém? Então é necessário entender que você não pode se submeter novamente a jugo da escravidão do teu passado, porque o que mentia não mente mais, o que prostituía não prostitui mais, o que roubava não rouba mais. Por quê? Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É por isso que é necessário ter o que? Uma nova mentalidade. Porque quando nós estávamos lá fora, quando nós éramos do mundo, e quando nós estávamos no meio dos amigos que faziam tudo errado, fazer tudo errado é comum no meio dos amigos ímpios. Sim ou não? Todo mundo bebe, todo mundo fuma, todo mundo se prostitui, é normal no ambiente da iniquidade. Só que eu não sou filho da iniquidade, eu sou filho de uma promessa. Amém? Glória a Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então o maior desafio de muitos de nós não é descobrir os segredos que estão no tempo que estão vivendo, é de se movimentar em conformidade com aquilo que já descobriu. E como igreja, nós temos falado que nós estamos num tempo de cumprimentos. Só que para Deus cumprir o que Ele falou a teu respeito, você precisa se movimentar em direção ao que Deus já disse. Deus falou que você é pastor, então vou me movimentar nessa direção, vou buscar fazer parte da escola bíblica, eu vou fazer parte da igreja, eu vou fazer parte do ministério, eu vou me envolver mais, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou conhecer mais, eu vou prosseguir em conhecer mais, porque aí a minha mentalidade vai sendo limpa, e aí aquela mentalidade babilônica vai dando lugar à mentalidade de Cristo. E quando você pensa que não, você entra na metanoia, você entra naquilo que a ciência fala do crisalidar. O que é crisalidar? Entrar em crise. Como assim? A borboleta, antes de virar borboleta, ela era uma lagarta. Aí ela entra onde? Num casulo. E quando ela entra no casulo, ela entra num processo chamado crisalidar. É uma mudança da metamorfose. E então aquilo que rastejava agora está entrando num casulo, e ali há uma transformação em que aquela velha lagarta vai se tornando agora uma borboleta. Então quando você vai vindo para a igreja, muitas vezes quando você era do mundo, aí você se pega, de repente você fica irado com uma coisa, você fala um palavrão. O que é isso? Uma mentalidade do homem escravo do pecado.
uma mentalidade nirodiana, de uma mentalidade babilônica. Mas na medida que você vai ouvindo a palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem, ela é uma fonte limpa, uma fonte inesgotável, e ela vai purificando a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração. E quando você pensa que não, você já não fala mais palavrão, o homem não fica olhando mais para as mulheres estranhas, os homens não ficam mais com más intenções, os homens não ficam mais com aquela mentalidade os homens principalmente têm uma mentalidade muito, muito suja às vezes, sabe? E nós precisamos ter uma mentalidade de Cristo, porque você não é mais escravo do pecado, agora você é herdeiro e co-herdeiro, agora você é nação santa, agora você é povo escolhido, agora você é sacerdócio real, agora, querido, você não é mais escravo do pecado, agora você está livre, porque Cristo Jesus já te libertou. Mas Ele disse lá em João 15, permanecei em mim, e eu também vou permanecer em vós. Você está aí? Escute, Deus deu uma palavra para o povo dele acerca da terra prometida, sim ou não? A terra prometida não saiu de Canaã e pulou lá no Egito, não, eles tiveram que caminhar para chegar na terra prometida. Então algumas coisas que Deus vai falando, na medida que a palavra vai falando, você vai caminhando na direção daquilo que Deus disse, até chegar na terra prometida, até chegar no ambiente da promessa, até chegar no propósito que Deus tem, até chegar naquilo que Deus declarou pela palavra. Mas aí você se movimenta por fé. Você sai daqui e você vai se movimentando por fé, e de repente, aquele que mentia não mente mais, aquele que prostituía não prostitui mais, porque aquele que está limpo, limpa-se mais ainda. Você está aí? A palavra se cumpriu daquele povo entrar na terra prometida, sim ou não? Sim ou não? Sim, não para todo mundo, mas aqueles que chegaram na terra prometida. Não foi a terra prometida que chegou neles, o que chegou neles foi uma promessa da terra prometida. Agora eles se movimentam em direção a Canaã. A Bíblia diz que Canaã era uma terra maldita, não brotava nada, não surgia nada, tudo que estava ali era ruim. Ali é um grande deserto até hoje, mas por incrível que pareça, quando Abraão pisou os pés lá em Canaã, aquilo que era deserto floresceu, frutificou, a água que era amarga ficou doce. E aí, querido, aquilo que nunca tinha acontecido na terra de Canaã, começa a acontecer por causa de um homem que tem uma promessa sobre ele. O que isso quer dizer? Aonde você pisar a planta dos teus pés, Deus vai gerar um ambiente novo, poderoso e extraordinário, e você vai olhar e vai falar assim: como é isso? É porque as bênçãos seguirão aqueles que creem. Pastor Márcio hoje de manhã, pregando na palavra de oferta, ele disse que nós não vamos correr atrás da bênção, as bênçãos elas buscariam a cada um de nós. Amém ou não amém? Olha só, tem gente ainda paralisada, porque elas decidiram ir atrás de pessoas que Deus já tirou da sua estação. Outro dia eu falei com um amigo que eu conhecia quando eu tinha 15 anos, falei com outro amigo de quando eu tinha 18 anos, e eu pensei assim: meu Deus, o assunto não bate mais. Porque o primeiro que eu conversei falou assim: não, quando a gente se encontrar a gente vai tomar uma cerveja. Eu disse: mas eu não bebo. Ah, como você não bebe? Você é crente? Eu falei: sou. Aí ficou um clima, né, irmão? O assunto não bateu. Aí fui falar com outro: não, rapaz, é o seguinte, a gente vai atrás da mulherada. Eu disse: mas eu não vou, porque eu sou casado. Não, mas casado também vai. Não, mas eu não vou. Não, mas não vai por quê? Porque eu sou um homem de Deus. Agora eu sou homem de uma mulher só. Ih, rapaz, você está muito careta, né? Eu falei assim: muito, bastante. E pretendo permanecer assim. Aí o assunto não bate. Você está entendendo, sim ou não? Os assuntos não batem, por quê? Porque você já está numa outra estação. Uma estação nova espiritual, uma estação nova mental.
Você agora não é mais o mesmo. Então aprenda a se libertar das pessoas que Deus já mandou você se despedir. Queridos, tem gente que não vai caber em algumas estações da sua vida mais. Eu encontrei um dia um amigo lá no Guarujá. Eu morei 6 anos no Guarujá, no litoral de São Paulo. E aí encontrei uma pessoa, ele falou assim: você tal, e eu fiz de conta que não era eu. Aí ele ficou com ele e falou assim: você fulano de tal? Rapaz, desculpa, eu fui assim pensando que era você, mas é você. Eu falei assim: não, aquele cidadão lá, eu conheço ele, mas ele já morreu. Eu não sabia que ele tem um irmão gêmeo. Rapaz, até a tua voz parece com ele. Não, ele morreu. Rapaz, morreu de quê? Afogado. Aonde? No Perequê, no litoral tem uma praia chamada Perequê. No Guaibê, na Enseada, não. Ele morreu numa piscina. Como é que foi isso? Morreu, irmão. Só que morreu e depois ressuscitou. Como é que é isso? Aí você aproveita para falar de Jesus, né? Não, rapaz, sou eu mesmo, só que aquele homem lá não existe mais, aqui a coisa mudou, enfim. Aí você aproveita o gancho para evangelizar a pessoa, que um dia fez parte da sua estação, da sua vida, mas agora não faz mais. Mas você pode criar uma ponte para que ele encontre a salvação que você encontrou, para que você seja um agente de Deus para ajudar a pessoa a encontrar o caminho que é Cristo. Você está aí ou não? Então está nos tempos de hoje difícil de pastorear, porque você leva alguém uma consciência de uma mudança. E aí quando você leva alguém para uma consciência de mudança, ela traz uma lista de situações e desculpas para não mudar. Ela fala sobre as pessoas que falharam com ela, sobre o passado dela, sobre a miséria dela, de como que ela foi infeliz na infância, do abandono do pai, do abandono da mãe. E aí, querido, ela esquece que não é sobre quem passou na estação dela, é sobre ela. Você está aí ou não? Eu não estou dizendo que essas pessoas não têm um diagnóstico, mas algumas pessoas estão apoiadas numa história triste que viveram. E muitas delas não querem nem sair dessa história, porque essa história massageia ela. Oh, tadinha irmã de você. Ai, você viveu isso. Ai, ô dó que fizeram com você. Aí, irmão, aquele cidadão que foi ali para ouvir uma palavra, ele já fica até triste da própria história. Não é o que fizeram com você, é o que Jesus fez por você. Amém? Porque nós precisamos pegar o que fizeram conosco e ressignificar a partir daquilo que Jesus fez na cruz. Porque ele disse o quê? Sem mim nada podeis fazer. Eu não posso me libertar de um passado de dores sem Ele. Eu não posso me libertar de um passado de abandono, de paternidade, de maternidade sem Ele. Queridos, em nome de Jesus, você não é escravo da sua história, porque Jesus já levou cativo o teu cativeiro. Mas fui abusada, pois é, mas lá na cruz Jesus ressignificou tua vida, tua história. Por quê? Porque ele disse na sua palavra: porque deveras haverá bom futuro. A pior síndrome é a síndrome do pecado de estimação. Esse tempo de você se curvar diante da vontade de Deus chegou. É dizer: Deus, que não seja mais feito conforme a minha, mas conforme a tua vontade. Amém? Deus, sabendo que no século 21 haveriam muitas pessoas se apoiando até na síndrome de loucura, Deus deixou um versículo. Não, mas sabe o que é? É que eu tenho um problema, eu tomo centralina, é por isso que eu não me converto. Não, você não converte porque não tem vergonha na cara mesmo. Você está aí ou não? Porque não é que é assim que falta um parafuso, eu tomo tarja preta. Mas aí Isaías 35:8 fala assim: nem os loucos errarão o caminho.
Por quê? Para ninguém ter desculpa, nem os loucos. Não, mas lá embaixo eu era doidão, papai. Não, mas olha o que minha palavra estava falando, nem os loucos erraram o caminho. Você era doidão, mas o meu filho morreu pelos doidões também. Você está aí ou não? Porque a Bíblia diz assim, que Deus escolheu as coisas, o que que Jesus escolheu? As coisas para confundir as sábias, e escolheu as que não são, para confundir as que são. Por quê? Para ninguém se desculpar, irmão. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e através de suas pisaduras fomos sarados. Fomos o quê? O quê? Se você pegar só isso, irmão, você já vai sair daqui, pronto. Olha para alguém e fala assim: a sua dor não é a sua realidade. Ai, agora? Que alguém era vítima da própria dor. Ai, tadinho de mim. Olha o que fizeram comigo. Não, o que Jesus fez por você? Não é o que fizeram com você. Então, olha para alguém e fala assim: a sua dor, ou melhor, a dor, porque a dor não é sua, a dor não é a sua essência, a dor não pode ser a sua identidade. Tem gente que se olha para ele, a identidade dele já é de dor. Ele já viu isso? Para alguém falar assim: o que está acontecendo? Dor por quê? Porque o meu marido, porque meu pai, porque a minha mulher. A dor não é sua realidade, a dor não é sua identidade, e a dor não pode ser mais o teu futuro. Toda dor, ela te leva a um processo. Você está aí ou não? Tem coisas que eu vivi, que hoje eu agradeço. Você só se tornou quem você se tornou pelas dores que você passou, pelos muitos abandonos que alguns passaram. Não, apóstolo, sabe o que é? Que meu pai foi embora, então agora sabe como que é? Aí fica um vazio no meu coração, querido. Só que Jesus, Ele tem um lugar em você, que é para Ele preencher, para que você esteja por inteiro. Amém? Então tem coisas que eu não tive, que hoje eu agradeço. Eu estava falando para os meus filhos, falei assim: eu tinha uma fazenda quando eu era pequeno. Pai, e aí a gente pegava as mangas, colocava palitinho, e aí cada manga com um palitinho daquele era uma vaca. Você está aí ou não? Montava o curralzinho, e o caminhão faz de lata de óleo, e a roda de chinela havaiana, corta. Então o que eu fiz? Eu transformei limões em limonadas. E era top demais, você está entendendo? Eu poderia dizer assim: eu não tenho, tadinho de mim, não tenho carrinho. Não tenho, mas vou fazer um. Você está aí ou não? O pastor Domingos levou isso para um outro nível. Ele não contente só de fazer carrinho de lata, de madeira, ele fez um de verdade, irmão. Você tá doido, irmão? A gente fazia de brinquedo, ele foi lá, levou tão a sério. Aí o pastor Domingos foi lá e fez um de verdade, que anda e tudo. Um outro nível. Por quê? Porque um dia, quando ele era pequeno, eu estava fazendo carrinho de madeira, mas aí quando cresceu, agora faz carro de verdade. A genialidade que Deus colocou nele de pequeno, aí levou para quando cresceu. E aí ele poderia dizer: tadinho de mim, não tem um carrinho, não tem carrinho, mas agora eu vou fazer um. Você está aí ou não? É pegar aquilo que foi dor e transformar num projeto.
Aquilo que foi dor na tua vida, Deus falando assim, ó, para você: transforma a tua dor num projeto, transforma a tua dor num livro, transforma a tua dor numa palestra, transforma a tua dor numa ministração, transforma a tua dor naquilo que vai alinhar destino de pessoas. O que te aconteceu é para que você dê um norte, uma bússola, direção para aqueles que na dor estão perdidos. Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Olha para alguém e fala assim: sua vida tem que virar um livro. Ah não, você não está com fé não. Olha para ele com fé, como profeta. Fala assim: sua vida, suas dores, suas pelejas e os processos que você passou até hoje vai virar um livro. Eu cheguei lá em Recife, pastor Márcio. Aí um jovem me procurou, um jovem muito inteligente, o Paulo, e ele falou assim para mim, e aí eu fui ministrar uma conferência lá em Recife, no Pernambuco. Ministrei sexta, sábado, domingo. E aí, quando foi no domingo, ele falou assim: ó, apóstolo Júnior, tudo que o senhor pregou está aqui, ó. Só o que o senhor pregou já dá 3 livros. Você está entendendo? Ele falou assim: quando é que o senhor vai escrever o livro? Rapaz, eu pensei assim: eu estou devagar, porque o pastor Márcio já escreveu 2. Você está aí ou não? E eu glorifico a Deus por isso, porque o meu coração se alegra quando você é levado para um outro nível. Este é um coração genuíno de um pastor que ama ao seu rebanho. Querer ver você no outro nível, em outros patamares, junto com pessoas extraordinárias, para que você também possa levar outras pessoas num outro nível. Você está aí ou não? Então, vamos dizer de novo para essa pessoa acreditar. Diz para ela: sua vida precisa virar um livro. Aleluia. Glória a Deus ou não, Marcelo? Glória a Deus ou não, Ângelo? A vida da gente tem que virar livro. Não é testemunho. Ai, não é para virar coitadismo. Ai, tadinho de você que você passou tudo isso. Não, não é sobre isso não. Ah, o que eu passei vai virar norte para você não errar onde eu errei, para você não falhar onde eu falhei, e para você chegar mais rápido do que eu cheguei. Amém ou não amém? O que você passou na vida precisa virar mentoria, pregação, curso. Você está aí ou não? Quando você fica preso na própria dor, no que te fizeram, no que faltou, no coitadismo, ai, tadinho de mim. Não, minha vida vai virar um livro. Não tem alguém para acreditar nisso e pegar e levar para casa, pelo amor de Deus? Tem gente que não parou de caminhar, sabe por quê? Porque está olhando para você e você continua dando passos, e você continua avançando, e você continua sendo uma bênção. Alguém olha para a tua vida e fala assim: rapaz, como é que está de pé? Eu estou de pé porque eu tenho e caminho debaixo de palavra, de propósito, da unção, e eu não vou parar, porque a unção que está sobre mim me faz andar em movimentações até que eu chegue no lugar que o Senhor disse. Eu não sou vítima da minha dor, eu não sou vítima do meu passado vai virar livro. Porque pode vir alguma coisa boa lá de Teófilo Otoni, pastor Domingos. Você está aí ou não? Está doido, irmão. Lá de Teófilo Otoni só tem pedra preciosa. Aí como eu não era tão precioso, meu irmão, aí onde eu fui parar? Mas aí o que Deus fez? Me fez um vaso de barro, e Ele tem colocado tesouros escondidos dentro de mim, de você, porque você é precioso para Ele. Glória a Deus ou não? Eu quero dizer para você, apesar de tudo que você enfrentou, apesar das dores que você enfrentou, apesar daquilo que você viveu, que só você sabe que ainda dói, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você não é um escravo do teu passado. Você não é escravo da tua dor, você não é escravo do que te fizeram. Você, a sua vida vai virar um livro e até um filme. Já fui para outro nível. Você está aí?
Irmão, vocês não chegaram ainda não. Quando você chegar e pegar com as duas mãos assim, ó, olhe para alguém e diga assim: dê um passo além da tua dor. Irmãos, que a sua dor seja motivo de encorajamento na vida de alguém que te cerca. Glória a Deus. Eu tenho um irmão que não é o pastor Domingos, obviamente, porque ele foi um dos homens que mais acreditaram na minha vida profissional e pessoal, desde muito pequeno. Eu tenho um irmão que diz, o dia que eu disse que eu tinha um sonho de trabalhar com aviação, ele falou assim: galinha não voa. Galinha não voa. Dizendo assim, você vai no máximo dar um pulinho e vai cair no chão de novo. Você está aí ou não? Preste bem atenção. A primeira pessoa da minha família, dos meus irmãos, que voou, fui eu. Só que, não estou falando para você que eu sou melhor que eles, mas estou dizendo para você que Deus sempre vai mandar alguém na frente, para preservar os outros com vida, para abrir acessos. Depois que eu voei, minha mãe voou, meus irmãos voaram, minhas irmãs voaram, porque alguém Deus vai levantar na frente, para que os outros possam alçar voos mais altos. Você está aí ou não? Porque ao seu lado alguém não vai acreditar que você pode chegar num outro nível. Mas queridos, preste atenção, lá naquela cruz, um homem inocente, poderoso, extraordinário, um homem que amou o mundo de tal maneira que se entregou, ele acreditou que você é possível, que você é extraordinário, que você é uma bênção, e que você pode ir além da tua dor, e a tua dor não pode parar você. Sabe por quê? Jesus foi o homem de dores, para que as tuas dores não te parem, não te paralisem, não te estagnem. O dia que a tua dor gritar dentro da tua alma, diga assim: a minha dor vai virar filme, vai virar mentoria, vai virar curso, vai virar instrução para pessoas chegarem onde nunca chegaram. Aplauda mesmo. Dê um passo além da sua dor, para que a sua dor seja motivo de encorajamento na vida de quem te cerca. Alguém vai olhar e falar assim: rapaz, como é que fica de pé? Sim ou não? Mesmo sangrando, aguente mais ainda, porque sua vida vai virar um grande testemunho. Isaías 53:5 diz na parte B, que pelas pisaduras do Senhor fomos sarados. Quando Jesus estava na via dolorosa, os rastros de sangue que ele deixava pelo caminho, ia curando quem vinha caminhando atrás dele. E eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero que você anote isso, que aquilo que sangrou você, você não vai sangrar sobre alguém. As tuas dores, aquilo que sangrou você na alma, vai gerar cura, vai gerar libertação, vai gerar uma vida nova para alguém que está olhando para você como referencial. Você está aí ou não? Apesar das suas dores, não pare. Olhe para alguém e fala assim: apesar de toda a tua dor, você não está autorizado a parar. Mais uma vez, apesar da sua dor, você não está autorizado a parar. Só mais uma vez, mais alto e mais forte: apesar da sua dor, você não está autorizado a parar. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Olhe para alguém do teu lado, diga para essa pessoa: faça logo e faça agora. Faça logo, faça hoje, faça agora. Faça logo, faça hoje, faça agora. Sabe por quê? Você não sabe quanto tempo tem. E eu quero ensinar para você algo muito precioso. O Senhor tem dito para nós que nos daria acessos, que nós entraríamos num tempo de cumprimentos,
E é verdade. E existem acessos que você vai entrar que o dinheiro não vai levar você, mas a tua história vai levar você num outro nível. Você está aí ou não? Você não vai acessar porque você tem dinheiro, você não vai acessar porque você é influente, você vai acessar porque você tem uma marca sobre a sua vida. Eu vim de uma família simples e humilde, e eu glorifico a Deus por isso. Com 9 anos de idade eu trabalhava para uma empresa chamada Cimento Itaú. O que eu fazia lá? Plantava eucalipto no meio do mato, correndo de cobra, com sede muitas vezes, debaixo de sol escaldante. 9 anos de idade. Você está aí ou não? Mas eu quero dizer para você que tudo isso virou experiências, virou valorização no que tenho, na família que tenho, nos filhos que tenho, naquilo que possuo e naquilo que eu não possuo também. Isso é gratidão. Você está aí ou não? Então, eu quero profetizar que você vai acessar certos lugares, não é por causa de influência, é por causa da marca de Jesus que está sobre a sua vida. Eu sei que eu já entrei em lugares que eu nunca imaginei entrar, andei com pessoas que eu jamais imaginei que pudesse estar perto delas. Não foi meu dinheiro e nem meus recursos que me levaram lá. O que me levou a determinados lugares foram marcas que eu carrego. Você está aí ou não? Então eu profetizo que as marcas que você carrega estarão dando chave de acesso para que, independente da tua condição financeira, Deus vai te levar a acessos que nada e ninguém pode levar você. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Quem carrega certas marcas tem autoridade de abrir acessos que até então eram inacessíveis. Glória a Deus. Se você soubesse o que você carrega dentro de você, você nunca sofreria pelo que nunca teve, nem pelo que você passou, e nem pelos lugares que você nunca foi. Eu já contei um testemunho aqui de um hotel que eu via em Congonhas, e eu falava, uau, só magnata entra aí. Um hotel 5 estrelas, um hotel top que tem ali na Washington Luiz, em São Paulo, perto do aeroporto de Congonhas. E eu passava ali e falava, rapaz, só magnata entra lá. E eu me lembro que um dia eu fui fazer um treinamento na aviação, e aí a empresa aérea que eu trabalhava me instalou, me colocou hospedado para um treinamento. E aí, quando eu estou entrando, e é incrível, porque às vezes você esquece daquilo que você fala com Deus, às vezes você esquece de algumas orações que você faz. E aí, quando eu estou entrando naquele hotel, Deus falou assim, ei, para. Falei, o que aconteceu, Deus? Falou assim, lembra que um dia lá de longe você viu esse hotel e dizia que só magnata entrava aqui? Aqui entram também os meus filhos. Você está entendendo? Você está doido, irmão? Deus vai levar você a acessos incríveis. Você vai olhar e falar assim, meu Deus, só magnata entra aqui. Não, os filhos de Deus têm direito. Por quê? Porque eles foram eleitos, escolhidos, chamados para entrar em lugares que até então eram inacessíveis. Eu profetizo que esta igreja entrará em ambientes que até então eram inacessíveis. Começa a receber chaves de acesso na tua vida, lugares travados, fechados, impedidos. Você vai entrar, sabe por quê? Porque além de você ter uma chave espiritual, você será uma chave de acessos a lugares que até então eram inacessíveis. Mas nós vamos entrar. Porque, apóstolo Júnior, porque nós temos uma palavra, porque nós temos uma marca, porque nós temos uma promessa. As marcas das dores que passamos darão legitimidade para acessar lugares que até então eram inacessíveis. Você está aí ou não? Quando você entende o tempo de Deus, você para de improvisar. Olha para alguém e fala assim, a partir de hoje
você vai entrar num tempo de cumprimento. Mas para entrar neste tempo de cumprimento, você vai parar a partir de agora de improvisar. Fala para essa pessoa: sua vida não é um improviso, a sua vida é um propósito de Deus. Irmão, você entender só isso aqui, você pegar só isso aqui, você anotar só isso aqui, você já tem acessos livres. Amém ou não amém? Sabe, amados, tem pessoas que entram no modo improviso e não saem de lá. Acontece que improviso custa caro demais. O que é improviso? Improviso é você fazer a sua vontade sem que Deus tenha falado sim ou amém para você. Deus está falando assim: não compra esse carro. Ah, mas eu gostei tanto. Mas Deus falou sim? Não. E amém? Também não. Então não compra. Ah, eu estou assim, sabe, interessado no emprego que eu olhei e vai ser o emprego da minha vida. Deus falou sim? Não. Falou amém? Também não. Então não vai. Ah, eu queria sair dessa igreja porque eu quero achar uma igreja perfeita. Deus falou amém? Não. Falou sim? Então fica aqui. Você está aí ou não? Porque Deus não trabalha com improviso. Porque para Deus é assim: sim, sim, não, não, passou disso, é procedência do maligno. Para Deus assim, é sim ou não. Queria casar com outra moça, Deus falou assim: não. Falei: Deus, e amém? Amém também não. Mas é que eu, não, mas, não. O não de Deus é um direcionamento para um destino de alegria, de regozijo e de honra. Ei, o não de Deus também é uma resposta. O não de Deus é Deus falando assim: eu não vou fazer o que você quer. Então para você hoje é não. Olhe para alguém e fala assim: pelo amor de Deus, não improvise. Glória a Deus. Por quê, apóstolo? Porque o que improviso tira a tua visão de propósito. Vou dizer de novo: o improviso tira a tua visão do propósito. Há muitas pessoas que se perderam em uma jornada incrível que Deus tinha para ela. Por quê? Porque ela entrou no modo improviso. Deus não falou, mas vou improvisar, vou fazer uma gambiarra aqui para dar certo. Deus não trabalha com gambiarra, Deus trabalha com planos. Eu é que sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Quem está aí? Há muitas pessoas que estão se perdendo numa jornada de improviso e de gambiarra. Olha para esse irmão e fala assim: sua vida não é um lugar apropriado, nem para improviso e nem para gambiarra. Sua vida não é uma gambiarra, sua vida é um propósito de Deus. Você vai parar de improvisar em nome de Jesus? Diga amém. Olha quanta gente estava improvisando. Não, eu falei amém assim do nada. Não, falou, já era, irmão. Não tem como voltar a palavra para dentro da boca de novo. Ore para que Deus comece a revelar os segredos escondidos dentro dessa estação da tua vida. Não gaste mais tempo improvisando nesta vida, querido. A vida é muito curta para improvisar. Vou ver se dá certo, vou ver se é para mim. Não é não. Vou ver se agora, vou ver se, queridos, a direção de Deus tem 3 pilares: clareza, direção e paz. Se não tiver clareza, se não tiver direção, não tiver paz, não avança. Eu quero entrar nesse emprego, tem direção? Tem clareza? Tem paz? Não tem, então não vai.
Você está aí? Em nome de Jesus, não gaste tempo improvisando. A minha oração para este tempo, nessa estação da tua vida, é que você pare de improvisar. A minha oração é que você identifique aquilo que te paralisa e principalmente que você avalie criteriosamente aquilo que você precisa mudar. Você olhe no espelho da tua alma e pergunte para você mesmo: aonde eu preciso mudar? Será que eu sou muito irrancudo? O que é irrancudo? É nervosinho, vou quebrar o copo. A Bíblia diz que Moisés era irrancudo, era nervosinho, qualquer coisa, eu vou matar esse homem, matou, enterrou na areia e achou que ele ficava por isso mesmo. Aí o que aconteceu no final da jornada? A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, porque ele começou a avaliar a si mesmo. Na Santa Ceia, o que a gente faz? Avalie-se a si mesmo, examine-se a si mesmo. Então chegou um momento, querido, que a gente não vai mais improvisar acerca das mudanças que precisam acontecer hoje. Não improvise sobre as mudanças que precisam acontecer dentro de você. Ah, mas eu não mudo porque a minha mulher não muda. Muda você então. Ah, eu não mudo porque meu filho não muda. Muda você então. Ah, mas é que meu patrão, é que isso, que... Irmão, mude você primeiro. Amém? Obrigado, querido. Então, identifique aquilo que você precisa mudar na tua vida, para que você seja inspiração para outras pessoas. A minha oração é que você descubra a tempo as áreas da tua vida que você ainda estava improvisando, as áreas da tua vida que ainda eram uma gambiarra. João 4, 23 em diante, Jesus disse para a mulher samaritana: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ei, não adianta sair de um culto como esse dizendo que arrepiou, que sentiu. Queridos, uma palavra só vai fazer sentido na sua vida quando ela te confrontar por dentro. É você olhar e falar assim: minha vida está uma gambiarra mesmo, meu casamento está uma gambiarra, minha paternidade está uma gambiarra, meu ministério está uma gambiarra, está um improviso. Sua vida não é um improviso, sua vida precisa caminhar a partir de hoje em um ambiente transformado pelo Espírito Santo, que vai convencer você do juízo, da justiça e do pecado. E para encerrar essa mensagem, eu quero dizer algo para você pensar profundamente. Sabe por que muitas vezes nosso ministério não vai bem? Porque nós pegamos o melhor do nosso talento, o melhor da nossa habilidade, o melhor da nossa inteligência, o melhor daquilo que nós nos formamos e nos preparamos, o melhor da nossa inteligência, e investimos nos projetos do patrão, na missão da empresa, e quando nós chegamos aqui na igreja, entregamos o mínimo exigido, porque todo o melhor que você tinha, você já investiu na empresa de alguém, ou na sua própria, ou no projeto de alguém, que você possa hoje se despertar para investir melhor o seu tempo no reino de Deus. O melhor da sua inteligência, o melhor da tua força, o melhor das suas habilidades, o melhor do seu conhecimento, o melhor de tudo que você tem. Quantas pessoas você já enriqueceu? Eu sei que eu mesmo enriqueci muitos homens, mas hoje eu estou trazendo riquezas do céu para você nesta noite, e dinheiro nenhum pode pagar isso. Você não é uma máquina de performance para fazer dinheiro para o seu patrão. Faça tudo com excelência, é verdade. Seja um bom testemunho, é verdade, porque infelizmente o crente hoje em dia é um mau testemunho. É crente, não, é caloteiro, é mentiroso, engana todo mundo. Queridos, em nome de Jesus, essa
praga não vai pegar nesta casa, esta praga não vai pegar em você. Quando alguém olhar para você, vai falar assim: ó, é íntegro, é reto, é temente, se desvia do mal, é marido de uma só mulher, é mulher de um só marido, e tem caráter, tem valores, não defrauda ninguém, não engana ninguém, não passa perna em ninguém. Por quê? Porque sabe que está caminhando debaixo de uma palavra, de um propósito, e tem uma marca que vai atrair uma multidão para Jesus Cristo. E eu vou falar algo para finalizar, para chocar você. No dia que você estiver doente, no dia que a sua performance não for mais a mesma, ou no dia que você morrer, sabe o que vai acontecer lá para o seu patrão? Ele substitui você por outro melhor que você. Eu trabalhei em empresas e eu pensava: cara, eu sou bom no que eu faço. Eu me achava assim: cara, o cara é bom no que faz. No dia que eu saí, fui substituído. Ô glória! Você está aí ou não? Para que ninguém se vanglorie de nada. O seu patrão pode facilmente substituir você por outro melhor que você. Só que Jesus, você para Ele é muito especial. Sua vida vale mais do que o mundo inteiro para Ele. O problema é que a gente está investindo tempo demais naquilo que não edifica, que não cura, que não libera, que não liberta, que não transforma. Nós estamos investindo muito pouco tempo no reino de Deus e muito tempo em nossa própria performance para que outros homens possam ficar ricos. Faça o melhor, trabalhe melhor, seja o melhor funcionário, seja exemplo, seja pontual, não engane ninguém, não minta para o teu chefe, não apresente um atestado falso, seja íntegro, reto e temente, mas faça ainda melhor para Deus. Por isso, a palavra de Deus fala do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E eu quero dizer para você que não adianta estar na igreja, não discernir o tempo de Deus, porque o seu tempo de improviso terminou hoje, e você vai parar a partir desta noite de viver uma vida de improviso. Sua vida não é uma gambiarra. Você não vai fazer mais as coisas relaxadamente. A Bíblia fala sobre a obra: ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Você está aí ou não? Você precisa identificar quem você é aqui na igreja, porque a igreja, querido, ela é um hospital, mas acima de tudo é um quartel-general que prepara soldados para batalhas físicas, humanas e sobre-humanas. Jesus não veio, nasceu, morreu e ressuscitou para você sobreviver. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou para que você tenha vida e vida em abundância. Eu quero convidar você a estar de pé em nome de Jesus.